Essa história Fique agora com as emoções do capítulo 25 de A Gata. Jacira conta pra Esmeralda que discutiu com o Paulo. A moça repreende a protetora. Esmeralda insinua pra Jacira que não liga pro Paulo. Mas ela não acredita. A gata deseja morrer. Jacira a abraça. Esmeralda reitera pra amiga que quer conhecer o pai. Um cantor canta pra Centavinho e Virgínia. Eles gostam da canção. Virgínia se emociona. Lupe aplaude o músico. Domênico volta a criticar o funcionário. Uma moça surge com um buquê. Domênico dispensa os demais. Centavinho dá rosas a Virgínia. Ela o agradece. O pedinte relata pra parceira que eles foram paparicados pelo italiano. Domênico pede pra conversar com Centavinho. Ele pergunta o endereço da Esmeralda pro mendigo. Centavinho não ajuda Domênico e o enfurece. Os pombinhos saem da lanchonete. Domênico fica louco de ódio. Lorena tenta falar com Augusto, mas não consegue. O vilão toma todas e se embriaga. Esmeralda dorme. Ela tem um pesadelo. No sonho ruim, a Felina assiste ao casamento de Paulo e Mônica. Ela planeja impedir a cerimônia. O padre discursa. Esmeralda caminha pela igreja. Mônica e Paulo continuam felizes. Eles se casam. Esmeralda chora muito. A gata continua delirando. Esmeralda toma a palavra e pede para o rapaz desistir do casamento. Só que ele a afronta. De volta à realidade, a Felina acorda e se desespera. Ela fala sozinha. Esmeralda se levanta e anda pelo quarto. A gata continua desolada. Ela se sente desprezada pelos demais. Paulo não consegue dormir e ressalta que sempre amará a Felina. O mocinho lamenta sua situação. Augusto continua desaparecido e preocupa Lorena. O vilão aparece e gargalha. A venenosa percebe que o marido está fora de si. Ele brinca e cai na cama. Augusto cala Lorena. Ela tenta conversar com o esposo, mas ele dorme e ronca. No dia seguinte, Augusto acorda e Lorena o afronta. Eles brigam. A venenosa berra e deixa o advogado furioso. Ele a despreza. Lorena volta a ressaltar que a sua família está desmoronando. Ela reza. O silencioso come com os hóspedes. Fernando percebe que Esmeralda não está comendo. Ela ressalta para ele que está sem fome. Fernando tenta consolar a Esmeralda. O ressentido relata para terceiros que também perdeu quem amava. Esmeralda ampara Fernando. Damião e Mercedes desejam que o Paulo more em outro país. A gata expõe os seus sentimentos para os amigos. Ela deixa os colegas sozinhos. Jacira decide amparar a Felina. Mercedes despista o patrão. Esmeralda e Jacira voltam a conversar sobre o matrimônio. Ela debocha da Felina. Esmeralda afirma para Jacira que ela quer sumir e Jacira tem outra ideia. Esmeralda não consegue parar de sofrer. Paulo desenha a gata e Lorena o vê. A ardilosa exige uma explicação do filho. Paulo afirma para Lorena que pretende vender os seus quadros. A venenosa sugere que o rapaz fale com a Mônica. Paulo desrespeita Lorena e a deixa sem palavras. A amarga se despede do parente. Mariano olha os seus ternos. Ele deseja se casar com a Esmeralda. O calvo decide conquistar a Felina. Jacira cuida do bebê e planeja arruinar a cerimônia. Paulo desenha os filhos de Esmeralda. Embora nunca tenha visto os pequenos, ele continua desenhando. Paulo surta e conversa com o retrato. Ele relembra os momentos que viveu com a gata. Paulo continua maluco e começa a berrar com o quadro. Esmeralda informa Fernando que não o culpa pela sua desgraça. Ela volta a comover o silencioso. Fernando reitera para Esmeralda que sempre irá protegê-la. A Felina informa ao protetor que não contou a verdade sobre as crianças para Paulo. Fernando cita as virtudes de Esmeralda. Eles trocam declarações. O silencioso ressalta que a moça é uma moça pura. Fernando afirma para Esmeralda que a vê como filha. Ela fica encantada. Perla brinca com a boneca. Ela derruba um copo e assusta os demais. Maria tenta cuidar da maluca. Centavinho diverte Perla. Eles decidem visitar a Rita. Garibaldo aparece e assusta Perla. Ele pega a comida de Centavinho e o ofende. Eles se estranham. Garibaldo atormenta Perla. Centavinho parte pra cima do bandido. Garibaldo grita por Inês, mas descobre que ela não está no barraco. O meliante continua irritando os demais. Garibaldo rouba a boneca de Perla e faz a maluca ter outro surto. Centavinho faz de tudo para defender a louca. Garibaldo deixa Perla aos prantos. Ela tem um
momento de lucidez e relembra que roubaram a sua filha. Perla grita muito e deseja reencontrar a Renata. Inês penteia a Rita. A decrépita relata para a neta que Garibaldo não presta. Rita sugere que Inês seja amiga de Esmeralda. Elas voltam a se estranhar. Inês revela para Rita que ama Garibaldo. A velhota volta a passar mal. Paulo continua tristonho. Ele vê o Augusto. Eles trocam deboches. Ambos decidem beber. Fernando e Esmeralda se refrescam. A empregada conta para o patrão que a Maria e a Perla estão na mansão. A felina informa ao silencioso que está cuidando da louca. Fernando afirma para Esmeralda que ela pode fazer o que quiser. Ele vai para o escritório e não vê Perla. A maluca surge e abraça a gata. Perla demonstra o seu nervosismo para Esmeralda. Elas se agarram. Paulo e Augusto bebem muito e brindam. Mariano desconhece os familiares. Os embriagados também tentam embriagar o calvo. Mariano dá um sermão nos parentes. Paulo segue fora de si e briga com o Garanhão. Augusto amaldiçoa a Esmeralda e irrita os filhos. Mariano continua estressado. Paulo relata para os demais que está seguindo as ordens de Lorena. Esmeralda penteia a Perla. Maria deseja ver as crianças. Esmeralda consegue acalmar a Perla. A doida pede a ajuda da moça. Perla critica Garibaldo e impressiona Esmeralda. A gata deseja que a louca recupere a memória. Esmeralda promete a Perla que irá ajudá-la. Elas fazem um acordo. Lorena percebe que se casou com um alcoólatra. Ela deseja internar o marido em uma clínica. Augusto fala para Lorena que não está nem aí para ela. Os jovens se aproximam. Lorena admira os filhos. Paulo percebe a ausência de Virgínia. Lorena conta para o pintor que a ceguinha está indo à igreja. A venenosa quase agride o marido. Eugênia arruma Mônica. Roberto volta a sugerir que a filha não se case com o rapaz. Eles discutem. Roberto joga na cara de Mônica que não apoia o casamento. A Patricinha relata aos familiares que ela ama o Paulo. Eugênia apoia Mônica, mas ressalta que ela vai sofrer. A loira não muda sua decisão. Mônica exige o apoio de Roberto. Paulo e os parentes saem da mansão. Lorena joga Augusto dentro do carro. Mariano e o irmão entram em outro automóvel. Paulo deseja enciumar a Esmeralda. Ele volta a tirar o Mariano do sério. O Garanhão relata para o parente que sente pena da gata. Paulo deduz que Mariano está se apaixonando pela felina. O pintor crê que o irmão assumirá os filhos de Esmeralda. Paulo e Mariano continuam discutindo. Esmeralda surge na janela da casa de Fernando. Mariano e Paulo trocam ofensas. O pintor volta a temer que o Garanhão conquiste a gata. Mariano joga na cara de Paulo que ele fez a Esmeralda sofrer. A moça cuida de Letícia. Mônica chega na igreja e abraça as amigas. Lorena e Augusto cumprimentam os colegas. A bruxa elogia a Patricinha. Paulo e Mariano também aparecem. O calvo debocha do irmão e insinua que ele está indo para a forca. Jacira caminha pelo santuário e segura o bebê. Ela mostra Paulinho pro rapaz. Paulo conhece o filho. Esmeralda paparica Letícia. Jacira deixa Paulo assustado. Virgínia fica atenta. Mariano proíbe o irmão de segurar o Paulinho, ressaltando que ele não pode mudar de ideia. Roberto e Mônica entram na igreja. Paulo percebe que o Paulinho é a sua cara. Mariano exige que o irmão se case com a Mônica. O rapaz nota que caiu em uma armação. Mariano amedronta Paulo. Ambos voltam a brigar. Os convidados não entendem nada. Paulo descobre que a Esmeralda não mentiu. Jacira volta a pressionar o mocinho. Roberto entrega a Mônica para Paulo. O padre discursa. Paulo não consegue parar de olhar para o Paulinho. Os dois se emocionam. Lorena despreza Jacira. A venenosa tenta pedir a ajuda de Augusto. Lorena sorri para disfarçar. Esmeralda segura o gato e a pequena. Fernando sente pena da felina. Esmeralda fala para o silencioso que nunca será feliz. Eles divergem sobre a situação. Fernando crê que o Paulo desistirá do casamento, mas a gata não acredita nele. Esmeralda reitera pro ressentido que não quer mais saber do rapaz. O sacerdote dá continuidade à cerimônia. Augusto fofoca com Lorena. Paulo segue confuso. O pároco faz a pergunta decisiva pro mocinho. Paulo tem várias lembranças. O padre exige a resposta do pintor. Paulo continua imóvel. Mônica chama a atenção do noivo. O sacerdote fala sem parar. Paulo pede perdão pra Mônica e a informa que não pode se casar com ela, a deixando aos prantos. Jacira fica contente. Todos reagem abismados. Virgínia ri. O rapaz acaricia Paulinho. Mônica quase tem um troço.
Omar segue surpreso. Centavinho aparece na igreja. Ele admira Virgínia. Lorena exige que Paulo mude a sua decisão. Mônica não consegue parar de sofrer. Ela sai correndo da igreja. Lorena, Mariano, Augusto e Roberto ameaçam Paulo. Mônica deseja morrer. Roberto declara guerra a Paulo. Ele vai embora com Eugênia. O pintor acompanha Jacira. Ela volta para a mansão e conta para Esmeralda que o Paulo não se casou. Agatha fica atônita.